Força resultante. Quando existe mais de uma força aplicada sobre o objeto, nós precisamos, se tem necessidade de calcular a força resultante. Força resultante é conhecido como FR ou R. Então, no primeiro caso, a gente tem a seguinte situação. A gente pensa o seguinte: tem uma pessoa que aplica uma intensidade de força sobre um carro de 500 newtons. Não vamos considerar aqui se a pessoa vai deslocar ou não o carro. Já na segunda hipótese aqui, temos duas pessoas aplicando força sobre o carro na mesma direção e sentido. Vamos supor que uma aplica força com intensidade de 500 newtons e a outra aplica força com intensidade de 300 newtons. Como a direção e o sentido é o mesmo, o carro poderá se deslocar mais facilmente. Para calcular a força resultante, lembrando que é uma grandeza vetorial, porque necessita saber a direção e o sentido, basta apenas somar as duas intensidades de força. Nesse caso, a força resultante será de 800 newtons, facilitando assim melhor o deslocamento do automóvel do que no primeiro caso. Então, quando as aplicações de forças são no mesmo sentido e direção, portanto, a gente tem aí então a adição das duas intensidades de forças. Quando a gente tem nesse segundo caso, um pouco diferente, esse grupo aplica na direção horizontal, mas para o sentido para a esquerda, uma intensidade de força de 50 newtons. Já esse grupo aplica na mesma direção horizontal, mas no sentido para a direita, também uma intensidade de 50 newtons. Como que calcula a força resultante nesse caso? Será que a corda irá se deslocar? Será que um grupo vai ser puxado? Nesse caso, a gente também faz a adição das duas intensidades de força. Porém, a gente vai adicionar uma força de 50 newtons, mais a uma força opositora a ela, pois o sentido da intensidade da força é oposto, é no outro sentido. Então aqui fica menos, porque é uma força com sentido oposto àquela aplicada. Então a gente tem a seguinte situação. Força resultante é o cálculo dos 50 newtons, mais com menos 50 newtons. A força resultante aqui será de 0 newton. Portanto, a corda não sairá do lugar e nenhum grupo nem outro irá se deslocar. Será puxado. Então, nesse caso, como as forças aplicadas têm a mesma direção, mas sentidos opostos, pode-se entender que a gente faz o cálculo de subtração entre elas. Terceiro caso, temos aqui um objeto que está sendo puxado verticalmente, para cima, com intensidade da força de 30 newtons. E esse mesmo objeto está sendo puxado por uma outra pessoa para a direita, com intensidade de força de 40 newtons. Qual será o sentido e a direção que o objeto se deslocará e qual é a intensidade de força? Como que se faz? Essa força aqui, essa intensidade de força será reproduzida aqui em cima, certo? Deixa eu fazer mais certo aqui. Correto, será paralelo a ela, E do mesmo sentido, na mesma ideia, a gente faz com essa intensidade de força. Portanto, se aqui é 40 newtons, aqui em cima que é paralelo também será 40 newtons. Se aqui é 30 newtons, aqui paralelo também será 30 newtons. Perceba que formou-se um retângulo. A intensidade da força, o sentido e direção que esse objeto se deslocará é nesse sentido aqui, nesse sentido e nessa direção, certo? Então aqui é o sentido e a direção da força resultante. Então agora falta só a gente calcular qual é a intensidade. Se eu descobrir para onde o objeto tende a se deslocar, falta calcular a intensidade dessa força resultante. Perceba que aqui a gente tem um triângulo retângulo,
Aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Tendo um lado de 30 newtons, outro lado de 40 newtons, falta achar o terceiro lado. Como que se calcula a força resultante? Nesse caso, é a mesma maneira como se calcula um lado de um triângulo retângulo quando falta, aplicando o Teorema de Pitágoras. Lembram? Teorema de Pitágoras, em que o A é o segmento, o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então aqui, ó, é o meu FR, que é a força resultante. É o meu termo A, minha hipotenusa do meu triângulo retângulo. Lembrando que está ao quadrado. A força 1 vai ser o segmento B, né, que é ao quadrado, e a força 2 será o outro segmento C, que também está ao quadrado. Então, ó, eu simplesmente peguei o Teorema de Pitágoras e vou aplicar com as intensidades de força. Então, a força resultante ao quadrado, a força 1 ao 30 newtons, que vai ficar ao quadrado, e a força 2, 40 newtons, que fica ao quadrado. Então, a minha força resultante ao quadrado é o 900, que é 30 vezes 30, mais o 1.600, 40 vezes 40. Força resultante ao quadrado igual a 2.500. Para tirar essa potência, eu passo para o outro lado, passa em forma de raiz quadrada de 2.500, força resultante de 50 newtons. Então perceba, descobri já, através desse método, a direção e o sentido que o objeto se deslocará e a intensidade, que será de 50 newtons dessa força resultante. Então, toda vez que você tiver essa ideia, né, essa maneira de fazer, ó, em que a gente tem uma força aplicada verticalmente e outra horizontalmente, vai formar um ângulo de 90 graus, a gente aplica então no Teorema de Pitágoras, tendo a força resultante como a hipotenusa do triângulo retângulo.